Antes de tudo, se você caiu nesse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que eu tenho para contar pode ser exatamente o que você precisa ouvir. E quem sabe minha história não te impede de passar pelo que eu passei? Meu nome é Sandra. Tenho 52 anos, 3 filhos criados, 2 netos, uma vida inteira de lutas e recomeços. Já passei por muita coisa, mas o que eu vivi nos últimos 2 anos foi diferente. Foi doloroso de um jeito que ainda estou tentando entender. Tudo começou quando eu decidi voltar para a igreja. Depois de um período longe dos caminhos, sentia que minha alma precisava de consolo. Eu queria paz, direção. A vida estava pesada, sabe? Meu último relacionamento tinha acabado mal. Minha saúde não estava das melhores e eu me sentia sozinha. Foi assim que eu o conheci. Pastor Elias. Sim, o nome já diz muito. Pastor, respeitado, carismático. Um homem de 60 anos, viúvo, com uma voz que parecia acalmar qualquer tempestade. No primeiro culto que assisti na igreja dele, saí leve. Senti como se finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. A paz do Senhor, irmã Sandra, ele disse depois do culto, me recebendo com aquele sorriso que parecia vir da alma. Ele me acolheu como ninguém. Começou com gestos pequenos, uma mensagem no WhatsApp dizendo que oraria por mim, uma ligação num dia difícil, um abraço mais demorado depois dos cultos. Eu, carente como estava, me senti vista. E mais do que isso, me senti valorizada. Nunca imaginei que, depois de tudo que já vivi, eu me apaixonaria de novo. Ainda mais por um pastor. A verdade é que Elias tinha aquele jeito de homem maduro que sabe o que fala, que te olha nos olhos e te escuta. Ele dizia que via Deus em mim, que eu era especial, que ele sentia que o Senhor estava preparando algo novo para a vida dele e que talvez fosse eu. Essas palavras entravam direto no meu coração. Eu comecei a frequentar a igreja mais vezes, ajudava nos eventos, na cozinha, organizava as irmãs e cada vez mais Elias se aproximava. Até que um dia ele me chamou para conversar sobre algo sério. Lembro como se fosse ontem. Ele me olhou com um olhar manso e falou: Sandra, eu tenho orado e Deus colocou você no meu coração. Não quero fazer nada fora da vontade dele, mas queria saber se você estaria disposta a orar comigo sobre isso. Quem sabe Deus não quer nos unir. Naquele momento senti como se o chão tivesse sumido. Eu? Com ele? Um homem de Deus? Alguém respeitado, conhecido, admirado? Não me achei digna, mas ele insistiu com aquela voz baixa e firme. Você é mulher virtuosa, Sandra, e o tempo da colheita chegou. Eu chorei, me emocionei, me senti escolhida. Ele falava com tanta certeza, com tanta unção, que não havia espaço para dúvida. Começamos a orar juntos, mas era mais que oração. Começamos a sair. No início era sempre com mais alguém da igreja, mas logo ele me convidava para almoçar, dizia que queria minha companhia. Ele me ligava todas as noites, me chamava de minha bênção. Me fazia sentir amada como há muito tempo eu não me sentia. E eu, burra ou inocente, ou talvez só carente mesmo, fui me deixando levar. Eu lavava roupa para ele, passava roupa, fazia comida. Ele dizia que queria ver como seria ter você todo dia do meu lado. Me pedia ajuda com coisas pequenas, e eu fazia tudo com prazer. Afinal, ele era o homem que Deus tinha me prometido, não era? Chegamos até a conversar sobre casamento. Ele dizia que não queria escandalizar a igreja, que tinha que ser tudo no tempo certo, mas que me via como esposa, me chamava de minha futura pastora. Eu, boba, comecei a sonhar com véu, grinalda e altar. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Ele já não respondia tão rápido minhas mensagens, cancelava compromissos com desculpas vagas. Parecia impaciente às vezes, como se eu fosse um fardo. Comecei a ouvir murmúrios. Uma irmã veio me dizer que ele andava aconselhando outra mulher também. Eu confrontei, e ele disse que era tudo inveja do inimigo. Eu acreditei, ainda, mas dentro de mim algo começou a doer, algo não estava certo. Mesmo assim eu continuei tentando.
Continuei servindo, ajudando, sendo presente, até que um dia ele me disse sem rodeios numa tarde de quinta-feira: Sandra, acho que nos precipitamos. Deus tem me mostrado outras coisas. Talvez a vontade dele seja diferente. Acho melhor a gente parar por aqui. Assim. Sem aviso, sem explicação, sem cuidado. Meu mundo desabou. Era como se eu tivesse sido descartada, usada. Como se todo aquele amor, aquele cuidado, aquele chamado de minha bênção nunca tivessem sido verdade. Mas eram. Para mim eram. Hoje eu começo a contar essa história não por vingança, mas para alertar. Às vezes, o lobo vem vestido de cordeiro. E o altar, infelizmente, nem sempre é lugar seguro. Se você já passou por algo parecido, ou está passando, comenta aqui embaixo. Eu quero te ouvir. Eu quero ser uma voz que te mostra que você não está sozinha. Porque, infelizmente, isso foi só o começo. Depois do acho melhor a gente parar por aqui, eu entrei num buraco. Aquele tipo de buraco que não aparece por fora, mas que consome tudo por dentro. Eu continuei indo à igreja por um tempo, sorrindo para as irmãs, fingindo que estava tudo bem, mas era automático. Eu estava no piloto automático. Ele, por outro lado, seguia como se nada tivesse acontecido, pregando, sorrindo, lançando aquelas mensagens de vitória no púlpito. Falava de fidelidade, de honra, de amor ao próximo, e eu ali, sentada na terceira fileira, tentando entender como alguém podia ser tão duas caras. Mas a pior parte não foi a rejeição, foi a vergonha. Vergonha de ter acreditado, de ter me entregado tanto, de ter contado para minhas amigas, para as irmãs da igreja, para os meus filhos, que eu estava me relacionando com um homem de Deus, porque era assim que ele se apresentava, né? Um homem de Deus, com letra maiúscula. O que eu não sabia era que eu não era a única. Tudo começou quando uma irmã novata, a Denise, me chamou para conversar depois do culto. Aquele jeitinho tímido, meio sem graça, olhando para os lados antes de falar. Sandra, me desculpa, mas eu preciso te perguntar uma coisa. Você teve algo com o pastor Elias? Na hora, meu coração gelou. Era como se o Espírito Santo tivesse parado o tempo. Eu engoli seco, respirei fundo e disse: tive, mas acabou. Por quê? Ela mordeu os lábios, abaixou os olhos e falou baixinho. Porque ele está se aproximando de mim do mesmo jeito, e eu já estou envolvida. Foi como levar um tapa. Na verdade, vários tapas de uma vez. Começamos a conversar, e cada palavra que saía da boca dela era como se ela estivesse contando a minha história, só que com nomes trocados. As mensagens carinhosas, os convites para almoçar, os conselhos espirituais cheios de duplo sentido. Até o apelido, minha bênção, ele estava usando com ela. Senti o chão desmoronar de novo, mas dessa vez com raiva. E não era a raiva dela. Era a raiva dele. Raiva de como ele manipulava disfarçado de homem de Deus. Raiva de como ele escolhia mulheres mais vulneráveis, divorciadas, viúvas, sozinhas. Raiva de mim mesma por não ter percebido antes. Depois da Denise vieram outras. Primeiro discretamente. Uma mensagem no Instagram, um áudio no WhatsApp. Mulheres que diziam: vi seu vídeo. Eu também passei por isso, e cada uma trazia um detalhe novo. Uma peça a mais do quebra-cabeça que eu nem sabia que existia. Uma falou que ele pedia dinheiro emprestado. Outra, que ele a beijou dentro da igreja dizendo que era beijo santo. Teve até quem dissesse que ele prometeu casamento e depois desapareceu. A ficha foi caindo. O pastor Elias era um predador emocional, espiritual e talvez até físico. Eu chorei muito. Tive crises de ansiedade. Fiquei dias sem querer sair de casa, mas teve um momento, uma madrugada em que eu me ajoelhei, sem forças e falei: Deus, por que o Senhor permitiu isso? E ali, naquele silêncio do meu quarto, senti uma resposta que não veio em palavras, mas que me atravessou como luz. Para você acordar, e para acordar outras também. Foi nesse dia que decidi que minha dor não ia ser só dor, ia virar voz, ia virar alerta, ia virar força. Comecei a gravar vídeos curtos contando partes da história, sem expor ninguém diretamente, mas deixando claro que abuso espiritual existe.
que o altar pode ser usado como palco e que nem todo pastor é pastor de verdade. A resposta foi imediata. Mulheres, homens, jovens, gente de tudo quanto é lugar mandando mensagem, contando histórias parecidas, algumas até piores. Eu percebi que o que aconteceu comigo não era um caso isolado, era um sistema de silêncio, manipulação e medo. E o pior? A liderança da igreja sabia, ou pelo menos desconfiava, mas ninguém fazia nada, porque ele era homem de Deus, porque trazia gente para a igreja, porque pregava bonito, porque dava dízimo alto. Comecei a ser mal vista. Algumas irmãs pararam de falar comigo. Uma até me chamou de instrumento de divisão, como se eu fosse a culpada por ter sido enganada. Mas eu não me calei, e não vou me calar. Hoje, eu não estou mais naquela igreja. E quer saber? Nem sinto falta. Encontrei um grupo de apoio, estou fazendo terapia, e a cada dia me reconecto com o verdadeiro Deus, aquele que não manipula, que não mente, que não usa o amor como isca. Eu decidi contar essa história em partes, porque sei que muitas ainda estão presas no mesmo ciclo que eu estive. Talvez você, que está vendo esse vídeo agora, esteja vivendo exatamente isso. Com outro nome, outro rosto, outro púlpito, mas a mesma prisão emocional. E eu quero te dizer, você pode sair disso. Você merece mais. Você não está sozinha. Foi numa terça-feira à noite. Eu ainda estava frequentando a igreja esporadicamente, mais por insistência da minha consciência do que por vontade mesmo. Mas naquele dia, eu senti que era a hora. Não era mais sobre dor. Era sobre verdade. E eu precisava olhar nos olhos dele e tirar aquele peso do meu peito. Esperei o culto acabar. Fiquei por último fingindo estar ocupada no banheiro enquanto todo mundo ia embora. Quando vi que a igreja estava esvaziando, ele apareceu no corredor, já com a Bíblia debaixo do braço e o mesmo sorriso cínico de sempre. Cheguei perto e falei: "Pastor, posso conversar com você um minuto?" Ele olhou desconfiado. A testa franziu por um segundo, mas logo voltou com aquele ar de homem de Deus, que ele sabia encenar tão bem. "Claro, irmã Sandra. Vamos lá no gabinete, o gabinete pastoral. Aquele mesmo onde ele me abraçou pela primeira vez. Onde ele me disse que sentia algo especial vindo de Deus por mim. Onde tudo começou. Entramos. Ele se sentou na cadeira grande atrás da mesa e me ofereceu a poltrona da frente. Mas eu não sentei. Fiquei de pé, firme. Eu vou ser direta. Eu sei que não fui a única." Ele ergueu uma sobrancelha, como se não tivesse entendido, fingindo. "Desculpa, irmã. Não entendi. Você sabe muito bem do que eu tô falando, Elias, porque agora eu vou te chamar pelo nome, não de pastor. Eu conversei com outras mulheres, sei das mensagens, sei das promessas, 2 beijos escondidos, das manipulações. Você não usou só a mim, usou várias. Em nome de Deus, o sorriso dele desapareceu. Ele tentou se levantar, mas eu continuei. Você pode negar, pode dizer que eu estou inventando, mas você sabe que é verdade. E sabe mais, Deus também sabe." Ele ficou mudo, me olhando com uma mistura de raiva e medo. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, e então ele falou: Sandra, você está sendo usada pelo inimigo. Isso é espírito de confusão. Eu sempre fui respeitoso com você. Se houve alguma coisa, foi mal interpretada. Naquele momento eu senti 2 coisas, náusea e pena, porque ele ainda se achava no direito de inverter tudo, de tentar me fazer duvidar do que vivi. Era o velho truque do abusador, distorcer, apagar, inverter a culpa. Mas eu não era mais a mesma. Você pode continuar enganando quem quiser, Elias, mas a mim, não mais. Eu não vim aqui para te pedir nada, nem desculpas, nem explicações. Eu vim para te avisar. A verdade está vindo à tona, e você vai ter que lidar com ela. Ele respirou fundo, e aí soltou a frase que até hoje ecoa na minha cabeça. Você não vai destruir meu ministério por causa de uma mágoa pessoal. Eu sorri. Você já destruiu sozinho. Eu só tô contando o que vi das ruínas, saí dali tremendo. Não porque tive medo, mas porque encarar alguém que te feriu profundamente exige uma força que só Deus dá.
Nos dias seguintes ele tentou se defender. Mandou indiretas nos cultos. Disse que levantes viriam, que pessoas usadas por Satanás estavam tentando derrubar o homem de Deus. Mas quanto mais ele falava, mais mulheres apareciam, mais testemunhos, mais prints, mais histórias. E aí a liderança não pôde mais ignorar. Foi convocada uma reunião interna. Disseram que estavam investigando. Mas a verdade é que já sabiam há muito tempo e só tomaram atitude porque o escândalo estava escapando do controle. Ele foi afastado temporariamente. E eu, claro, fui chamada de rebelde, de desordeira, de instrumento do diabo. Mas dessa vez, eu não me calei. Gravei um vídeo, esse aqui que você talvez tenha visto, e comecei a contar a história toda, sem medo, porque eu sei que não estou mentindo. E quem viveu sabe. A verdade, gente, ela dói, mas também liberta. E mais do que isso, protege. Quantas não vieram depois me agradecer por ter falado? Quantas escaparam porque ouviram meu desabafo? E eu te pergunto, quantas ainda estão caladas por medo? Quantas estão sendo usadas por pastores que se vestem de luz, mas agem na escuridão? Essa história não é só minha, é de muitas, é nossa. E eu não conto isso para me vingar, conto para alertar, para mostrar que abuso espiritual existe sim, que manipulação com versículo na boca é mais comum do que parece, e que ninguém tem o direito de usar o nome de Deus para satisfazer o próprio ego e os próprios desejos. Hoje eu estou mais forte, ainda em processo, ainda com feridas, mas de pé, porque eu escolhi a verdade, e escolhi não mais me calar. Na parte 4 eu vou contar o que aconteceu com a igreja depois que tudo veio à tona, e como isso mudou minha fé, minha relação com Deus e minha forma de enxergar a fé cristã. Se você chegou até aqui, comenta, a verdade liberta, para eu saber que você está comigo nessa jornada. Até a próxima. E lembra, quem cala, consente, quem fala, desperta. Depois que eu confrontei o pastor Elias pessoalmente, como contei na parte 3, muita coisa mudou. Mas não como eu esperava. Eu achei que ao expor a verdade, algumas pessoas iriam me apoiar publicamente, que talvez a liderança da igreja fosse investigar, que o ministério dele fosse, no mínimo, chamado à responsabilidade. Mas não. O que veio foi guerra silenciosa. Tudo começou com o afastamento sutil. Irmãs com quem eu almoçava aos domingos passaram a virar o rosto nos corredores. Mensagens minhas eram ignoradas. Eu, que até semanas atrás era tratada como uma mulher de oração, passei a ser vista como a rebelde, a divisão. E então começaram as ameaças. Primeiro, uma mensagem no meu WhatsApp, número desconhecido. Uma frase só. Cuidado com o que você anda falando. Quem toca no ungido morre espiritualmente. Depois veio o áudio. Uma mulher que eu nem conhecia pessoalmente, dizendo que se eu continuasse falando do pastor, Deus ia me cobrar. Como se denunciar abuso espiritual fosse pecado maior do que cometer o abuso em si. Só que, ao contrário do que eles esperavam, isso não me paralisou, me fortaleceu. Eu pensei, se estão tentando me calar é porque sabem que estou dizendo a verdade. Quem não tem o que esconder não ameaça, não manipula, não esconde. Foi então que decidi organizar tudo. Peguei os prints das mensagens que o pastor Elias me mandava, aqueles mesmos textos com versículos e declarações disfarçadas de oração, mas que claramente tinham intenção emocional e afetiva. Separei os áudios, os convites, os registros das outras mulheres que vieram até mim contando suas histórias. Guardei tudo. Montei um dossiê. Comecei a procurar orientação jurídica. Falei com uma advogada especializada em violência emocional e abuso espiritual. Sim, isso existe. E sim, é possível levar à justiça, principalmente quando há padrões de comportamento e várias testemunhas. Ela me ouviu com atenção, analisou o material e disse uma frase que me arrepiou. Você não tem só um caso. Você tem um padrão, e isso precisa ser denunciado. Aquilo me deu forças. Não era mais só a minha dor. Era a dor de todas as outras. Era uma estrutura tóxica sendo exposta. Era sobre dar nome a algo que muitos vivem, mas poucos conseguem entender. A manipulação espiritual disfarçada de cuidado pastoral. E como era de se esperar, ele soube. O pastor Elias
Soube que eu estava me mexendo, que eu estava buscando justiça. E aí veio a tentativa final, a chantagem emocional. Um áudio dele, dessa vez com voz mais suave, mais humilde. Sandra, eu errei, mas todos nós erramos. Será que vale a pena acabar com o ministério por causa disso? Pense nas almas, no trabalho que a gente fez juntos, no bem que você recebeu também. Essa parte mexeu comigo, porque essa é a armadilha final do abusador espiritual. Fazer você sentir que está errada por exigir justiça, que está tocando na obra de Deus, quando, na verdade, está apenas lutando para sobreviver. Mas eu não caí mais. Respirei fundo, orei e respondi só com uma frase. Quem destruiu o seu ministério foi o Senhor. Eu só estou contando a verdade, e desde então não recebi mais nada. Nem desculpa, nem ataque. Silêncio. Mas o silêncio deles não é mais o meu. Hoje, meu processo está em andamento. Ainda não posso dar muitos detalhes, por orientação da minha advogada. Mas posso dizer que isso não vai mais passar impune, porque a fé não pode ser usada como escudo para proteger abuso. Também estou ajudando outras mulheres a reconhecer os sinais de manipulação espiritual. Estou participando de rodas de conversa, palestras, encontros entre vítimas de abuso dentro de contextos religiosos. Porque sim, existe vida após o engano. Existe cura após a manipulação. Existe fé verdadeira após o falso altar. Se você que está assistindo já viveu algo parecido, eu te peço, documente tudo. Não apague as mensagens. Guarde as provas. Converse com alguém de confiança. Você não precisa enfrentar isso sozinha. E principalmente não é você quem está errada. Você não é louca. Você não é fraca. Você não está tocando no ungido. Você está se libertando. Eu sou grata a Deus por ter me mostrado tudo isso antes que fosse tarde. Grata pelas mulheres que tiveram coragem de me contar suas histórias. E grata por essa comunidade aqui que está crescendo, se apoiando, se fortalecendo. Depois de tudo que vivi, da ilusão, da manipulação, do abandono, das ameaças, eu achava que minha fé tinha morrido. Eu sentia que minha alma tinha ficado presa naquele altar, que tudo em mim estava contaminado. A oração, os louvores, os versículos. Eu não conseguia nem abrir a Bíblia sem lembrar da voz dele, dizendo que Deus tinha me escolhido para ele. Foi uma quebra, um luto, uma traição espiritual. E durante um tempo eu me afastei de tudo. Parei de ir à igreja. Não conseguia entrar em templo nenhum. Me sentia suja, enganada, culpada. Mas foi justamente no silêncio da minha casa que Deus começou a me reconstruir. Sem microfone, sem púlpito, sem pastor. Comecei a colocar louvores baixinho enquanto lavava a louça. Ouvia salmos no celular antes de dormir. Chorava muito. Mas dessa vez era um choro limpo, sem medo, sem culpa. E aí um dia eu entendi. Foi o homem que me feriu, não Deus. Foi a instituição que falhou, não a fé. Foi o pastor que mentiu, não a palavra. Essa virada foi o início da minha cura. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga cristã, que me ajudou a entender como a manipulação espiritual funciona. Como líderes religiosos podem explorar carências emocionais, usar versículos como ferramentas de controle e se esconder atrás de uma imagem ungida para evitar qualquer questionamento. Fui entendendo que o que aconteceu comigo era abuso espiritual. E que só de eu estar nomeando isso já estava começando a me libertar. Eu recomecei, aos poucos. Hoje eu faço parte de um pequeno grupo de mulheres que se reúne para orar, conversar, ler a Bíblia, sem rótulos, sem hierarquias, sem estrelismo. Um grupo seguro, gente de verdade, que fala das lutas com honestidade, sem precisar fingir perfeição. E mais importante, sem ninguém tentando controlar a vida de ninguém. Eu reencontrei minha fé, mas foi diferente dessa vez. Mais madura, mais consciente, mais livre. Porque agora eu sei que Deus não grita, não manipula, não confunde. Ele ama com mansidão. Ele corrige com compaixão. Ele levanta sem esmagar. Recebi centenas de mensagens de pessoas dizendo: Sandra, você contou a minha história. Eu achava que estava louca.
Você me ajudou a abrir os olhos. E se eu puder deixar uma última mensagem nesta série, é esta. Se você foi enganada por alguém que se dizia homem ou mulher de Deus, a culpa não é sua. Se você foi silenciada quando tentou denunciar, não desista. Sua voz é poderosa. Se sua fé foi usada como armadilha, há um Deus maior que esse sistema, e ele ainda está do seu lado. A religião pode falhar, a liderança pode falhar, mas Deus permanece justo. Hoje, eu não sou mais aquela mulher carente que fazia comida para um homem achando que era vontade de Deus. Hoje, eu sou uma mulher em paz. Sozinha? Sim, por enquanto, mas nunca mais perdida. E se essa história puder ajudar uma pessoa que seja a sair de uma relação abusiva, disfarçada de espiritualidade, então, tudo isso já valeu a pena. E se eu puder te pedir uma última coisa, não desista da sua fé por causa de quem te feriu. O Deus verdadeiro ainda está te esperando, sem jogos, sem promessas falsas, sem controle, só amor, verdadeiro, puro e livre. Até logo. Com carinho, Sandra.